Olá, boa noite para você ligado, para você ligado aqui nas redes sociais de A Gazeta. A gente fala diretamente da região sul do Espírito Santo. Estamos em Cachoeiro de Itapemirim, na terceira edição do evento Diálogos Reforma Tributária. Eu sou o João Barbosa, repórter aqui de A Gazeta, e hoje comigo você vai acompanhar todos os detalhes desse evento promovido pela Rede Gazeta. A primeira edição aconteceu em Vitória, realizada em Vitória, reunindo todo o empresariado capixaba, também lideranças políticas, para tratar sobre a reforma tributária. A nossa segunda edição aconteceu em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, também reunindo o empresariado de lá e da região norte do estado, e agora a nossa equipe se deslocou até aqui a Cachoeiro de Itapemirim, na região sul, para poder conversar novamente com o empresariado local, com as lideranças políticas daqui, para detalhar o que é a reforma tributária, como ela vem sendo aplicada aqui na economia do Espírito Santo e o que a reforma tributária significa para você que está nos acompanhando aí do outro lado da tela. Eu tenho aqui ao meu lado o Benício Costa, secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, e também a Lina Santin, que daqui a pouco vai chegar aqui na nossa transmissão, para poder falar sobre direito tributário. Benício, boa noite, obrigado mais uma vez pela sua atenção com a Gazeta. Gostaria que você explicasse para quem está em casa, resumidamente, brevemente, o que é a reforma tributária e como o Espírito Santo está organizado para os impactos que ela deve trazer para a economia local. Então, a reforma tributária é um conjunto de medidas, né? Na realidade, ela veio através de uma emenda constitucional que criou a PEC 132, que trouxe um conjunto de medidas para simplificar, né, o nosso sistema tributário sobre consumo, né? Então, essa simplificação ela vai trazer uma série de novas regras, né, principalmente para o empresariado, para que a gente possa simplificar a tributação sobre o consumo e com isso reduzir os custos também para as empresas. Então, de uma forma geral, é uma reforma que vem aí, que a gente espera que venha para ajudar, né, a simplificação tributária e ajudar também na redução de custos das empresas. Vinícius, como eu disse, a gente está na terceira edição do Diálogos Reforma Tributária. Primeiro a gente passou pela capital, falamos com o empresariado de Vitória, pela grande Vitória, ali a região metropolitana. Depois a gente foi até Colatina e agora a gente está em Cachoeiro. Como essas três regiões que são produtoras aqui no Espírito Santo, como elas estão hoje? Você, enquanto secretário da Fazenda, quais são as informações que você tem sobre o empresariado, sobre essas pessoas que produzem no nosso estado, especificamente nessas três regiões? São três regiões que elas têm características distintas, né? Então, mas todas as três regiões são regiões muito importantes para o nosso estado. São regiões que a gente observa um crescimento latente nas regiões. Aqui em Cachoeiro, por exemplo, a gente teve agora recentemente a inauguração do aeroporto de Cachoeiro, né? Então, vem se desenvolvendo, né? Cada uma nas suas características. Cachoeiro tem muita rocha, né? Linhares das indústrias, Colatina tem a questão do café. Então a gente está assim buscando desenvolver o Espírito Santo como um todo, né? De forma regionalizada. A gente sabe que existem características específicas, como por exemplo a Sudene no norte, mas apesar disso a gente tem conseguido através de mecanismos de incentivos fiscais, principalmente, trazer também desenvolvimento para a região sul do estado. Então a gente espera que essas regiões elas possam se desenvolver, né? Como um todo, e a reforma tributária vai ajudar também nisso aí, porque a gente entende que a reforma tributária ela é mais equânime, né? Ela deixa todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. A nível de governo, nós sempre falamos que o Espírito Santo é um estado muito organizado. Isso em relação à reforma tributária também está se mantendo ou alguma coisa ainda precisa ser ajustada? O estado do Espírito Santo hoje é o estado com maior solidez fiscal do país, né? Nós somos em primeiro lugar em vários rankings aí de solidez fiscal, isso não é novidade para ninguém. Mas a reforma tributária ela muda um pouco da sistemática de tributação e com isso o Espírito Santo ele precisa se readaptar, se readequar, principalmente em relação aos seus benefícios fiscais que irão terminar com a reforma tributária, né? Ou pelo menos a maioria deles. Então a gente precisa agora fazer uma readequação, mas o fato do Estado estar organizado do ponto de vista fiscal ajuda ao Estado a passar por essa transformação com um pouco menos de transtorno, né? A gente pode, por exemplo, usar um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para poder trazer, fomentar esse desenvolvimento, né? Pelo fato do Estado estar organizado, enquanto os Estados poderão usar esse fundo para pagar dívida, por exemplo, né? Então a gente entende que o Estado hoje está preparado, está saudável do ponto de vista financeiro para ultrapassar as barreiras dessa reforma tributária. Tá certo, obrigado Benício pela sua participação. Para você que está chegando aqui agora na nossa transmissão ao vivo, a gente conversa com o Benício Costa, secretário de Estado da Fazenda aqui do Espírito Santo, aqui na terceira edição do evento Diálogos Reforma Tributária, dessa vez em Cachoeiro de Itapemirim. Obrigado, Benício. Obrigado. Agora eu convido a Lina Santin, advogada, especialista em direito tributário. Lina, boa noite. O Benício falava aqui para quem está acompanhando a nossa transmissão ao vivo sobre a preparação, a organização do Estado do Espírito Santo frente às mudanças da reforma tributária. Você pode falar para quem está
está em casa, como as pessoas jurídicas e físicas também precisam se preparar para a reforma? Qual é o impacto dessa reforma no bolso do consumidor comum e também no bolso do empresariado? Porque algumas empresas ainda têm muitas incertezas frente a essa reforma. Como que isso pode ser superado? Perfeito. Pensando em empresas, aquelas que estão no meio da cadeia, naquelas operações B2B entre empresas contribuintes do tributo, a tendência é que qualquer mudança de alíquota seja neutra, porque é justamente para isso que a gente aprovou um IVA no Brasil, para que haja essa não cumulatividade plena e que o tributo só incida sobre o valor agregado. O que eu quero dizer com isso? Quem estiver no meio da cadeia pode ficar tranquilo que o seu adquirente vai tomar o crédito do tributo incidente. Pensando em pessoas físicas, o maior ganho da reforma é a transparência. Hoje, nós temos uma carga tributária relativamente elevada sobre o consumo para um país em desenvolvimento. Só que a gente não sabe quanto paga, né? Sequer nós, especialistas em direito tributário, a gente consegue aferir exatamente quanto pagou na roupa que a gente veste, na comida que a gente come. E com a reforma tributária, isso vai ficar totalmente transparente. Então, a gente vai saber qual é a alíquota, para quem você está pagando e quanto você está pagando. E, a meu ver, esse é o maior ganho em termos de democracia e de cidadania fiscal para o nosso país. Você pode explicar para a gente também como que alguns impostos vão deixar de existir aqui no Brasil? Salvo engano, são 5 atualmente e tem uma redução para 3. O que sai e o que entra com a reforma tributária? Perfeito. Hoje nós temos basicamente ISS para os estados, ICMS para os municípios, ICMS para os estados e IPI da União. E além disso temos o PIS/COFINS, que é uma contribuição também da União. Então eles são extintos para entrar o IBS e a CBS, que é um IVA. Apesar de serem duas siglas distintas, eles são idênticos. O IBS de competência dos estados e municípios e a CBS federal. Então são dois tributos, mas que na realidade, por serem idênticos, há uma facilitação muito grande. Em paralelo, a gente também vai ter o imposto seletivo, mas ele tem uma incidência bem limitada, que seriam só sobre aqueles itens que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Internacionalmente conhecido como o tributo do pecado. Esse é um ganho, sem dúvida alguma, porque não é só uma questão de 5 tributos por 2, por 3. Na realidade, quando a gente pensa em ICMS, a gente tem 27 estados legislando de forma diferente e 5 mil, né, mais de 5.500 municípios também legislando. Agora não. Agora a gente vai ter uma legislação totalmente uniforme, o que traz mais segurança jurídica e mais simplicidade para todo mundo. Por fim, Lina, gostaria que você falasse quando que a pessoa que está ali nos acompanhando de casa vai começar a perceber isso nas prateleiras dos supermercados, ou então aquela pessoa jurídica vai começar a perceber isso nas transações comerciais que ela faz. O ano que vem é um ano de teste, então ainda não haverão mudanças nesse sentido. A gente vai ter só o cumprimento de uma obrigação acessória com uma alíquota simbólica de 1%. Em 2027, a gente já tem uma mudança relevante, especialmente para as pessoas jurídicas, porque eu já tenho a extinção do PIS e da COFINS e a entrada da CBS, que é o IVA federal. Depois a gente tem uma transição mais longa para o IBS, que vai de 29 a 32, ou seja, o sistema novo ele só vai estar totalmente implementado a partir de 2033. Parece distante, mas não haveria uma forma mais segura da gente fazer uma reforma tão estrutural num tempo mais curto. Então, é um período necessário para que os benefícios fiscais atuais não sejam interrompidos e que para as empresas terem também um período aí de adaptação para esse novo sistema. O contribuinte pode começar a sentir já em 2027 e depois um pouquinho de 29 a 32, mas a vida vai mudar mesmo e nós estaremos em padrões internacionais de tributação a partir de 2033. Assim, quando a gente viaja para o exterior e tem acesso, né, exatamente o quanto de tributo a gente está pagando sobre aquele item, a partir de 2033 a gente vai ter isso no nosso país.
Tá certo, Lina. Obrigado pela sua participação aqui na nossa transmissão nas redes sociais de A Gazeta. Essa é a Lina Santin, advogada especialista em direito tributário. Nós conversamos há pouco também com o Benício Costa, secretário de Estado da Fazenda aqui do Espírito Santo. Lina, muito obrigado pela sua participação. Agora, para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão em A Gazeta, se restou alguma dúvida relacionada à reforma tributária, o que isso significa para você que está aí nos acompanhando, você pode acessar agazeta.com.br/economia. Todos os detalhes relacionados à reforma tributária e também outros assuntos ligados à economia regional, à economia do Espírito Santo, do Brasil e, por que não, do mundo, você pode conferir em agazeta.com.br. Agora, se você precisa reorganizar as suas finanças, é um empresário que também está em busca de alguma coisa para se reinventar, a nossa dica é a editoria Tá no Lucro, agazeta.com.br/Tá no Lucro. Eu agradeço pela sua companhia, pela sua participação. Essa transmissão ao vivo fica salva aqui nas redes sociais de A Gazeta para que você possa recuperar, conferir algum detalhe que você queira tirar alguma dúvida, mas reforço, claro, o nosso convite para agazeta.com.br/economia. Todos os detalhes da terceira edição do evento Diálogos Reforma Tributária você confere nas nossas redes sociais e também no nosso site. Boa noite.